É assim que nós vivemos felizes nesse mundo. A nossa alegria, ela não está restrita aos bens materiais ou qualquer outra coisa aqui, mas na ação de Deus na história da redenção, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele haverá de fazer. É isso que o Salmo nos ensina quanto a viver alegremente nesse mundo. Ele nos lembra, em primeiro lugar, que devemos olhar para trás, e no caso do cristão, nós devemos lembrar o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Nós temos mais motivo de alegria, olhando o passado, do que os judeus quando foram libertos do cativeiro, porque Deus nos libertou de um cativeiro pior do que o cativeiro político, pior do que o cativeiro econômico. Deus nos libertou da escravidão do pecado em Cristo Jesus, quando Ele nos perdoou as nossas ofensas. Ele nos livrou do cativeiro de Satanás, quando nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele perdoou a nossa dívida, que é muito dívida espiritual. O salário do pecado é a morte. Ele nos perdoou isso, que é muito maior e melhor do que o rei Ciro ter perdoado as dívidas da nação de Israel e ter liberado aquele povo. Ele nos fez parte do seu povo. Isso é motivo de sonharmos, de rirmos e de falarmos e de darmos testemunho. É isso que a Bíblia se refere como a alegria da salvação. A salvação é um fato consumado na vida do crente, ela já aconteceu, e nós olhamos para trás e dizemos: como é que Deus pôde perdoar um pecador como eu? Como é que Deus pôde me restaurar a minha sorte? Eu, miserável pecador, debaixo do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado, condenado pelos meus delitos, com uma dívida diante de Deus que eu só posso pagar com minha alma no inferno. Deus perdoou, Deus esqueceu, Deus me libertou, Deus me fez seu filho. E mais do que simplesmente me dar uma terra como deu aos judeus, Ele me fez herdeiro dele. Ele me deu o mundo inteiro, o cosmos inteiro. Eu sou herdeiro de Deus e, portanto, tudo isso me pertence. Gente, a razão primeira da nossa alegria é essa. É olhar para trás e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe por que a gente vive triste, vive abatido, desanimado? Porque a gente esquece do que Deus fez. Razão tem aquele hino quando diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu sei que esse hino está se referindo à providência de Deus, aos cuidados que Deus tem por nós aqui nessa vida, mas essencialmente ele nos lembra da grande restauração que Deus nos deu em Cristo Jesus. É assim que nós vivemos alegres nesse mundo, olhando para trás, vendo quem nós éramos e vendo em que Deus nos tornou mediante Jesus Cristo. O Salmo também nos ensina que aqui nesse mundo, essa restauração, ela ainda não é completa. A gente expressa isso da seguinte maneira: o reino de Deus já veio, o reino de Deus já começou, a nossa salvação já teve início, mas ainda não está terminada. Deus nos libertou do pecado, mas nós ainda pecamos. Ele nos livrou da condenação da morte, mas ainda vamos morrer. Ele quebrou o poder de Satanás sobre nós, mas o diabo ainda anda ao redor procurando alguém a quem devorar. Ele já nos livrou da condenação eterna, mas nós ainda vamos experimentar a morte. Já, mas ainda não. Por isso, o Senhor restaurou, mas ainda assim nós oramos: restaura, Senhor. Já, mas ainda não. E enquanto aqui nesse mundo nós oramos para que o ainda não termine e que ele venha completamente. O reino de Deus já veio. Jesus disse aos seus discípulos: o reino de Deus está entre vós. Mas ele nos ensinou a orar como? Venha o teu reino. O reino veio, mas ainda virá. Já nos restaurou, mas nós oramos: restaura-nos, Senhor. E nós olhamos então para o futuro, para aquele grande dia em que Deus nos dará a restauração completa.
quando Ele nos ressuscitará dos mortos, vencendo a morte definitivamente. Só a ressurreição vai vencer a morte definitivamente. Quando Ele nos dará a vida eterna e a morte será banida. Quando Ele nos dará não uma posse em alguma parte desse planeta como Ele deu a Israel, mas Ele nos dará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Quando estaremos com Ele para todo sempre, com o Senhor Jesus, o amado da nossa alma, quando nunca mais haverá dor, aflição, doença, angústia, depressão. Nós oramos e olhamos para aquele dia, e o nosso coração se alegra, porque nós temos certeza disso. Nós vivemos em esperança certa de que um dia Deus vai fazer tudo isso conosco. Por isso, ao olharmos para trás e para frente, o nosso coração se enche de júbilo, ainda que no presente nós tenhamos que semear com lágrimas, ainda que no presente o nosso coração se encha de temores e de expectativas. Mas nós oramos: ó Deus, cumpre o que o Senhor prometeu, traz o reino eterno, manda o teu Filho, liberta o mundo do cativeiro do pecado, glorifica os que são teus, manda aquela colheita plena. E enquanto não chega aquele dia, meus irmãos, aqui nesse mundo a gente serve a Deus, falando dele para os povos. Deus fez grandes coisas por nós. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, e nós servimos a Deus aguardando o dia da libertação. É assim que nós vivemos. Eu termino com 2 palavras de aplicação prática. Primeiro, eu quero perguntar para vocês, com toda franqueza: em que é que se baseia a sua alegria? O que é que faz você alegre? O que é que faz você alegre? Queria que você pensasse nisso. O que é que dá mais alegria? Talvez uma pessoa, talvez uma conquista pessoal, talvez um carro que você tenha, uma casa que você comprou, talvez um projeto de viagem que você tem, talvez a conclusão do seu curso, seu namorado, a sua namorada, seus filhos. O que é que lhe enche de alegria? Queridos, todas estas coisas materiais, elas vão passar. Um dia você vai perder a sua mocidade, um dia você vai perder a sua beleza, um dia você vai perder a sua saúde, um dia você vai perder a sua esposa, um dia você vai perder seu marido, talvez perca filhos, talvez perca propriedades. Tudo aquilo em que o seu coração se foca como razão de alegria aqui nesse mundo, todas estas coisas são passageiras, todas estas coisas são secundárias. A única razão, a única fonte verdadeira de alegria é Deus e a sua obra por nós, o que Ele fez por nós em Cristo, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. Por isso que Jesus disse: nós estamos no mundo, mas nós não somos dele, somos peregrinos. É por isso que o nome desse salmo é Salmo de Romagem. Ele é cantado pelos peregrinos que não tinham lugar certo, que vagavam nesse mundo em direção a Jerusalém celestial. É isso que nós somos. Nosso coração tem que desapegar dessas coisas aqui do mundo. Não é que elas não são boas, não é que nós não devemos agradecer a Deus por elas, mas a sua alegria não pode estar nelas, porque um dia elas faltarão, um dia elas irão embora. E muita gente, quando perde estas coisas, cai em depressão e não retorna. Eu não estou dizendo que toda depressão é resultado de uma visão espiritual deficiente. Eu sei que há outras causas para depressão, mas eu desconfio que boa parte da angústia, da tristeza, da solidão, do desânimo dos cristãos não é um problema clínico, mas é falta de foco no que a palavra de Deus diz, de regozijo em Deus e nas coisas de Deus. A segunda palavra é para aqueles que estão tristes, abatidos, desanimados e sem ânimo para continuar. Eu queria que hoje de manhã, pensando nesse salmo, você enchesse o seu coração de júbilo, que você olhasse para trás. Não importa as tristezas, as angústias, a dor e o sofrimento, eu queria que você olhasse através delas e você visse a libertação de Deus, o perdão de Deus em Cristo Jesus, a reconciliação que Deus lhe deu mediante seu Filho.
e que isso enchesse o seu coração de júbilo, a ponto de você transcender a dor e a agonia que agora aprisiona a sua alma, que isso liberte você, que o recordar o que Deus fez por você restaure o seu coração, a alegria da salvação, para que você não viva dessa forma. Crentes desanimados, sem esperança, eles são uma péssima recomendação do Evangelho para o mundo. Nós devíamos fazer isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, ainda que agora eu esteja doente, sofrendo, solitário, sem dinheiro, sem perspectiva, confuso. Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Ele fez por mim, e o meu coração se alegra por tudo isso.